Bom, eu detesto acender vela para defunto, mas tem um sujeito que eu preciso comentar hoje o texto dele. É, Quem conhece ele de perto, né, já se afastou dele faz tempo. Ele cunhou a expressão monstro do boleto e todo mundo sabe que foi exatamente esse monstro que o engoliu. E hoje ele é um bajulador de militantes esquerdistas da mídia, né? Mas eu preciso comentar o texto dele de hoje por dois motivos. Primeiro, porque, infelizmente, foi publicado no melhor jornal do país. E segundo, porque ele ainda repete por aí que ele é um conservador. Então ele está manchando o santo nome do conservadorismo em vão. E nesse texto de hoje, ele fala basicamente o seguinte, que a terceira via já era, basicamente isso, né? E que agora é hora de pensar em montar resistência e oposição adulta ao terceiro governo Lula, que ele está dando como favas contadas a vitória do Lula nessa eleição. Vamos ponto por ponto aqui, né? Em primeiro lugar, ele toma valor de face e diz que qualquer pessoa intelectualmente honesta concorda que Lula tem uma vantagem muito folgada e relativamente sólida, porque ele, obviamente, está acreditando nas pesquisas. E aí ele diz que o Bolsonaro está lá usando a caneta, né, junto com Valdemar Costa Neto, Arthur Lira e Ciro Nogueira, para tentar reduzir essa diferença. Então ele começa aceitando a premissa de que essas pesquisas são verdadeiras. Ou seja, aquele que não pode sair às ruas é o grande favorito, enquanto que Bolsonaro, que onde vai arrasta a multidão, ele tem realmente só 20 e poucos por cento ou 30%. Aí depois ele começa a falar das candidaturas de terceira via, o sonho de uma noite de verão. Começa mencionando Ciro Gomes. Ciro Gomes como alguém que tem uma posição constrangedora, porque já tem um político, uma carreira extensa, um político conhecido e não consegue sair desse número. Ou seja, ele toma Ciro Gomes como um nome de terceira via. Olha o nível do nosso conservador, tá, gente? Aí ele vai depois para Sérgio Moro. E basicamente diz que o que o Sérgio Moro agora precisa não é de apoiador, doador ou marqueteiro, mas sim de um banho de descarrego e sal grosso. Ou seja, ele chama de azar, pura falta de sorte, o fato de Moro ter feito as escolhas que fez, saído do governo da forma que saiu, abraçado uma narrativa totalmente incoerente, onde demoniza o ex-chefe que deu autonomia para ele gerir o ministério e criando uma falsa equivalência moral com o ex-ladrão que ele mesmo, como juiz, prendeu, se associando à turma canalha do MBL, da qual esse colunista também tenta se afastar agora, né? Mas era muito próximo. Então Moro tem um problema de falta de sorte. Tem nada a ver com escolhas, nada disso, né? E ele está dizendo aqui também que a candidatura do Moro acabou, né? Nem os mais aguerridos defensores da Lava Jato estão dando muito apoio para o Moro. Ou seja, tá considerando já que o Moro morreu na praia antes de começar a nadar. E aí começa a falar então que é hora de tirar as crianças da sala e pensar como possibilidade real que vem o Lula de volta aí. E todo democrata liberal tem que levar isso a sério, porque o cenário é assustador. É o que ele chama de Che versus Pinochet, ou seja, Bolsonaro com Paulo Guedes, com Tereza Cristina, com Marcos Pontes, com Ricardo Salles, que estava lá no Ministério, com Weintraub, é o Pinochet. É o Pinochet. Nós estamos vendo, né, o governo Bolsonaro perseguindo a mídia, destruindo, regulando, porque ele coloca aqui, né, que o Lula já está ameaçando de novo com censura, controle da imprensa, tudo. O Che. Agora, o Pinochet é isso aí que nós estamos vendo, né? Bolsonaro é o outro lado da moeda igual, né? Um governo absolutamente autoritário, que vem destruindo as liberdades no Brasil, até porque na pandemia a gente viu, né? Se até o Boris Johnson, com um manto de conservador, fez o que fez, a Austrália fez o que fez, imagina o Bolsonaro no Brasil, o Pinochet, né? Ele deve ter mandado fechar tudo que é rua, tudo que é negócio, né? Deve ter prendido gente, imposto o passaporte vacinal. Ups, não, isso foram os governadores e prefeitos com a anuência e a aquiescência do STF. E o Bolsonaro estava condenando esses tiranetes. Que detalhe chato para a narrativa, né, do monstro do boleto. Mas vamos em frente, né? É o Pinochet ou o Che. Então a necessidade agora é essa, né? O Lula já está ameaçando governar com MTST, o Hugo Chávez estaria feliz com as ameaças que o Lula tem feito. Como do outro lado é o Pinochet, né? Como do outro lado é o Pinochet, a posição de um analista do centro democrático, né? Alguém liberal ou conservador, como ele se vende ainda, né?
para tentar enganar a trouxa é essa, tentar montar a resistência, né, a esse governo Lula, para preparar nomes competitivos para disputar a presidência com chance de vitória em 2026. Já que a escolha entre Che e Pinochet parece intragável. Ou seja, não temos ninguém na terceira via, que inclui Ciro Gomes. Temos que ficar em cima do muro entre Lula e Bolsonaro, isso do ponto de vista de um conservador. E tudo que temos que fazer é preparar a oposição a Lula pensando em 2026. Gente, como é que esse cafajeste conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? Meia culpa. Toda meia culpa. Mas, antes tarde do que nunca, né? Quebrei a cara com Joyce, com MBL, com esse sujeito, mas a gente vai acordando, né? E ficando um pouco mais cético em relação a novos nomes que surgem muito repentinamente se dizendo de direita. Todo cuidado é pouco.